Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então estamos aqui de volta para a nossa segunda parte da aula de princípios. Lembrando, né, eu vou gravar aqui um conteúdo bem bacana de juizados especiais, bem completo, começando aqui pelos princípios. Se você não assistiu a primeira aula dos princípios ou critérios orientadores, aqui em cima tá o cardzinho para você assistir e, claro, não deixa de conferir o restante do conteúdo do canal. Aqui tem bastante conteúdo gratuito e de qualidade. Quer dizer, de qualidade eu não sei, é você que vai dizer. Coloca aqui embaixo para mim, inclusive nos comentários, se você está gostando do conteúdo, sugere outros temas e, claro, ficou com dúvida, deixa aqui. E, claro, deixa o joinha, se inscreve no canal também. Então vamos lá, continuando com os princípios norteadores ou critérios, chame como quiser. Economia processual. Prof, é verdade que isso significa que o juizado é de graça? Não. Tem gente que fala isso. Na verdade, o juizado não é de graça, né? Você não precisa adiantar as custas processuais, mas cada vez que alguém diz que o juizado é de graça, eu me lembro que não existe almoço grátis, né? Nada é 100% de graça. Talvez para alguém seja de graça aquilo, mas sempre alguém está pagando por aquilo ali. Ah, professor, os teus vídeos, você acabou de falar que são gratuitos. Sim, mas eu pago para produzir. Eu pago com o meu tempo, com o aluguel aqui do estúdio e por aí vai. De fato, você não gasta um centavo com isso. E o juizado tem disso, não tem? Tem. Mas economia processual não quer dizer isso. E depois, no momento oportuno, a gente vai falar sobre a questão das despesas do processo nos juizados especiais. Economia processual tem a ver com economia de processo mesmo. Economia de ato processual, economia de procedimento. A ideia da eficiência da prestação jurisdicional, da otimização dos atos processuais. Em resumo, o maior resultado possível, então resultado lá para cima, com o menor número de atos possíveis. Já imaginou? Se eu tivesse que fazer, tenho 10 testemunhas para ouvir, eu tenho que fazer 10 audiências, pelo amor de Deus, não! Pô, vamos numa audiência fazer tudo isso? Vamos. E o juizado é isso. O juiz pensa, olha, já que eu marquei uma audiência, vou marcar uma audiência para tentar um acordo. Se não der acordo, o réu já se defende, a gente já produz provas e já sentencia. Numa tarde, a gente resolve tudo. É assim que deve ser o processo, o procedimento, melhor dizendo, nos juizados especiais. É sempre assim, professor? Não, não é sempre assim. Quase, muitas vezes não é assim, mas a ideia é que assim fosse. Então, em tudo aquilo que o Estado faz, a gente tem que buscar a ideia de eficiência, né? Não faz sentido o Estado ter que refazer várias vezes a mesma coisa, né? Isso nenhuma vida, né? A gente sempre, no nosso dia a dia, a gente se preocupa um pouco com isso, né? Eu que gosto muito de cozinhar, eu sempre assisto muito vídeo e leio muita coisa de culinária e sempre os cozinheiros ali, experientes, os chefes, eles dão algumas dicas que são um pouco de ouro pra gente, né? Então, ó, você vai fazer lá um macarrão à carbonara. Pô, super simples. Aí você vai lá picar um bacon lá, um alho, alguma coisa assim. Aí vai cozinhar o macarrão. Aí vai deixar o macarrão não totalmente cozido. Depois vai misturar o bacon com ovo, tal, por aí. Beleza. Aí tem gente que faz o quê? Ah, eu vou picar o bacon. Agora eu vou picar um pouquinho de alho. Agora eu vou preparar aqui, deixar o ovo certinho. Agora eu vou ferver a água do macarrão. Não, olha o tempo que você perdeu. Enquanto você estava picando o bacon, você já podia ter colocado a água do macarrão para ferver. Puta, olha quanto tempo você ia ganhar, né? Ou eu preciso fazer com que essa panela pegue pressão ali, vou colocar a carne lá dentro, aí eu vou fazer tudo antes para depois pôr a carne. Não, se já é para colocar a carne, já coloca, já faz ela pegar a pressão. Processo judicial é um pouco disso. Eu tenho que pegar os atos processuais que eu estou realizando e tentar dele extrair o maior resultado possível. Beleza? Essa é a ideia de economia processual. Então, o maior resultado possível com o mínimo de atos processuais. E por essa razão, eu consigo uma maior eficiência da tutela, da prestação jurisdicional, tá? Celeridade. Aqui, gente, temos um probleminha, tá? Muita gente vai trazer essa versão da celeridade que eu particularmente acho bem interessante. É uma necessidade de atuação administrativa na organização dos juizados especiais. Então, assim, ó. Professor, o procedimento nos juizados tem que ser rápido? Tem.
Na verdade, o procedimento tem que ser rápido sempre, tá? Só que isso não significa pressa. A gente nunca pode achar que um processo é ruim só porque ele demora. Não. Um processo pode ser muito ruim porque ele demora, mas muitas vezes a demora ela é necessária. E aí eu nem gostaria de dizer que é uma demora. Eu gostaria de dizer que é o tempo necessário para que a coisa aconteça. Lá vem eu de volta com o exemplo da culinária, tá? Eu adoro, por exemplo, fazer uma sopinha de músculo para a Gabriela e para o Augusto. Para quem não conhece, dá uma olhadinha no meu Instagram lá que vai descobrir quem são os dois figurinhas, tá? E músculo é uma carne muito gostosa, mas não dá para fazer em 15 minutos, em 20 minutos. Tem que cozinhar bastante. Eu não acho que demora, é o tempo necessário para que aquele colágeno do músculo derreta bem, fique um caldo bem gostoso e ela fique bem macia. Se você fizer um músculo em 10 minutos, ele vai ficar duro. Ah, mas na pressão às vezes dá, mas em geral ele vai ficar duro, não vai ficar legal. Eu quero dizer, ele tem um tempo necessário para ficar pronto. E o processo judicial também tem um tempo necessário para que as coisas aconteçam. Alguns vão demorar mais do que outros? Sim. Às vezes eu tenho mais partes no processo, eu tenho que ter o prazo de defesa para todos esses, às vezes eu demoro para citar alguém. Então, assim, vai ter tempos variados. Agora, o que a gente precisa entender no primeiro momento? O que eu posso fazer para que esse processo seja mais célere? Eu tenho que tentar ter os instrumentos corretos para que isso aconteça, tá? Então, assim, eu quero fazer um almoço, eu quero fazer 5 pratos. Se eu tiver uma panela só, cara, vai demorar muito. Se eu tiver 5 panelas, opa, consigo cada prato numa panela, legal, já me ajuda. Se eu tiver mais panela ainda, melhor ainda. Por que eu estou dando esse exemplo que a princípio não tem nada a ver? Porque como é que eu vou ter um processo rápido no juizado se eu não estruturo? Então, a gente vai estudar, quando falar do procedimento, conciliador vai fazer audiência de conciliação. Se eu tiver um conciliador só por juizado, vai demorar muito. Porque esse conciliador ele tem um limite de trabalho, não tem como fazer uma conciliação coletiva, não. Ele vai ter que reunir, sentar com as partes, tentar conciliar. Se numa tarde ele faz 2 audiências, ele sozinho faz 2. Se tiver 2, vão ser 4. Se tiver 3, vão ser 6. Se tiver 10, vão ser 20. Então estruturar os juizados especiais, como? Com mais servidores, com mais magistrados, com mais conciliadores, com mais juízes leigos, com mais estrutura física, ajuda? Sem dúvida nenhuma ajuda. Então, quando eu falo em celeridade nos juizados especiais, não adianta pegar uma colherinha escrito celeridade e enfiar a goela abaixo do procedimento. Não. O procedimento vai ser rápido se houver estrutura para tanto. Se não houver estrutura para tanto, não é uma mudança legislativa, não é uma criação de lei que vai resolver. Esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto é entender, como eu disse, o processo não vai ser necessariamente rápido, mas a gente tem que combater para que essa duração dele seja a duração necessária e não além disso. E aí é que a Constituição traz, lá no artigo 5º, inciso 78, tá? Daqui é da Constituição, ele veio com a emenda constitucional 45. Trouxe esse princípio da razoável duração do processo, que me parece que é algo que também tem que existir nos juizados especiais. Então, assim, sinceramente, muita gente critica o uso do termo celeridade no juizado, dizendo, no juizado o processo tem que ser célere a qualquer custo, isso é um erro. Eu não acho que o princípio ou o critério da celeridade no juizado imponha isso, não acho, em nenhum momento está escrito isso, tá? Claro que a lei do juizado prevê prazos mais curtos para as coisas acontecerem, e isso acaba, em tese, auxiliando na celeridade, mas eu preciso de estrutura. Mas eu acho que o intuito do legislador de 95 era, sim, uma razoável duração. E por que ele não escreveu essa palavra razoável duração? Pois é, porque não tinha pensado nisso. Na Constituição não tinha esse termo. Esse termo veio com a Constituição lá, com a emenda constitucional 45 lá em 2004. Veio repetido no novo CPC em 2015, tá? Razoável duração do processo. Então me parece que no juizado a lógica é a mesma, tá? Então temos que ter razoável duração do processo. E um dos jeitos da gente ter uma razoável duração é estruturar e principalmente combater prazos mortos. O
O que são combater prazos mortos, professor? É tentar combater, tirar do procedimento aqueles prazos em que absolutamente nada acontece. Então, tem gente que fala, 15 dias para se defender é muito tempo. Não acho que seja muito tempo. O problema é ficar 3 meses aguardando o envio dos autos para o juiz sentenciar. Nesses 3 meses, nada está acontecendo. É esse tipo de prazo que a gente tem que combater. E como é que combate isso? Principalmente estruturando e tornando o juizado muito mais eficiente. Eu sempre costumo dizer, celeridade não é algo que a gente luta por ela. A gente faz um monte de coisas certas no procedimento para no final você ter um procedimento mais célere. Se eu tiver um procedimento mais informal, mais simplificado, mais econômico, em que a oralidade vigore concentrando atos processuais, a tendência é que a celeridade seja uma consequência. Beleza? E para a gente finalizar, a ideia de autocomposição. Como eu disse para vocês, a gente tem na Lei 9.099, vamos relembrar lá, ó o que a lei diz. Ó o que a lei diz. Buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, tá? Então vamos lá. Gente, conciliação e transação são métodos de autocomposição. Hoje a gente se fala muito isso em justiça multiportas, né? Para tirar aquela ideia de que a justiça só era possível numa das portas, né? Que era a porta da heterocomposição, onde o judiciário vem e impõe uma solução. Não! Para fazer justiça eu não preciso de um juiz impondo a vontade dele. Não! Eu posso ter casos em que o mais adequado, inclusive, nem é isso. Nem é isso. Porque a imposição de uma decisão judicial pode ser muito boa para um lado, péssima para o outro. Pode ser muito boa para esse outro lado e péssima para o outro lado. E pode ser péssima para os dois. Dificilmente uma decisão judicial agrada os dois lados. Eu vou além. Decisão judicial parece que ela tem uma tendência de desagradar sempre dos dois lados. Claro, um em maior medida do que o outro. Mas você não vê a população em geral muito feliz com as decisões judiciais. E por quê? Porque são decisões impostas. E aqui a minha crítica não é ao judiciário. É a nós que levamos os nossos problemas para o judiciário. Eu brinco que quando a gente leva um problema para o judiciário, a gente está escancarando para o juiz o seguinte: não tive maturidade o suficiente para resolver o meu problema sozinho e tive que buscar o teu socorro. Senhor, mas claro que eu vou levar para o judiciário, eu tentei solucionar com o cara e não rolou. Então tudo bem. Então o outro lado não teve maturidade. Mas o que eu quero dizer é que quando um litígio chega ao judiciário, você transfere. Você substitui a solução do problema para ele. Então é ele que está fora do problema que vai resolver o teu problema com a outra pessoa. Isso é importante? É. Isso às vezes é necessário? Claro que é. Mas deve ser sempre a última saída. Né? Quando a gente estuda jurisdição, a gente fala a última ratio. Não deve ser a primeira coisa, né? É tipo, sei lá, eu compro uma coxinha, né? Eu adoro coxinha, o professor só fala em comida. Eu vou lá e compro uma coxinha. Aí a moça fala, você quer uma coxinha de frango ou de frango com catupiry? Catupiry não, tem que falar requeijão cremoso. Catupiry mesmo. Aí eu falo, eu quero de frango com catupiry, que é a melhor. Aí você morde uma, vê só o frango. Aí você fala assim, caramba, cadê o catupiry? Aí você pensa, não tem, não, vou dar mais uma mordida. Às vezes o catupiry desceu, né, se afastou do frango. Aí você dá a segunda mordida, só frango. Aí você dá a terceira mordida. Aí você fala, não é possível, não veio o catupiry. Aí você abre com a mão a coxinha e fala, cara, não tem o catupiry. Aí você chega, né, o gordinho chega nervoso ali no balcão e fala assim, seguinte, pedi uma coxinha de frango catupiry e veio só uma de frango. Aí a moça fala, ai moço, desculpa, eu vou te dar uma nova. Aí você fala, porra, foi bom, né? Fiz um aperitivinho com a de frango, um pedacinho dela, não rolou, agora vem a que eu queria. Vejam, eu solucionei o problema com ela, diretamente, a moça que me vendeu a coxinha. Não, se eu tivesse que ir pro judiciário, ó, seguinte, nesse lugar a coxinha de frango com catupiry é mentira, é só frango. Para, por que eu vou pro judiciário para isso? Consigo solucionar? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque muitos problemas que chegam ao judiciário
não precisavam ter chegado. Seria possível uma solução autocompositiva? O que é autocompositiva? Ó, separa essa palavra. A composição está dentro, né? Tipo, máquina de lavar autolimpante. Ela mesmo se limpa. Não é verdade? A composição ocorre por quem está dentro do litígio e não por quem está fora. Mas chegou no judiciário, chegou, porque o judiciário ele vira meio que o receptor dos problemas. As pessoas não têm aonde ir, então elas vão pro judiciário. Aí ela fala, ó, tô com um problema com meu vizinho aqui. Pô, o cara fez uma obra ali, alagou a minha sala. Tava vendo TV, um dia começou a pingar um negócio, achei que era um efeito especial do filme, não. Minha sala tava alagando mesmo, ele não quer resolver o problema. Chego com esse problema no judiciário, o judiciário olha e fala, cara, esses caras são vizinhos há muito tempo. Não faz sentido eu impor aqui alguma coisa, eles vão ficar muito bravos comigo, talvez. Vão deixar de se falar para sempre. Vamos tentar fazer esses dois conversar? Vamos. Vamos restabelecer? Cara, o que aconteceu? Ah, em tal dia isso. Aí o outro, o que foi? Então, eu fiz a obra, mas eu não tive controle. Não, eu sei que você não teve controle. Eu não estou dizendo que você tem culpa, que você fez isso de propósito. Não, não é isso. Estou dizendo o seguinte. Uma obra no seu imóvel, que não tem nada a ver com ele, causou um dano para ele. Vamos tentar solucionar isso daí? Não, mas ele está pedindo um dano moral, um absurdo. Não, então calma. Dano moral não precisa. Vamos pensar em alguma coisa? Você paga o conserto dele? Estragou lá o tapete dele, você troca? Vamos pensar em alguma solução? As partes têm que se sentir capazes de solucionar o próprio litígio. Como? Com esse auxílio desse conciliador ou desse mediador, em alguns casos mais aconselhado é mediação. Mas o importante é que a solução vai vir delas. Quando a solução vem delas, a chance de elas mesmas cumprirem é muito maior, né? É muito maior a chance de ela cumprir. Pô, foi elas que construíram aquela solução. Não que vai cumprir 100%, mas aumenta-se a chance para isso. Mas eu sempre digo, eu tenho que capacitar o pessoal. Não adianta. Não adianta eu olhar para você agora e falar assim, ó, comer, sei lá, chocolate todo dia não é legal, faz mal para a saúde. E ficar repetindo isso para você todo dia. Mas todo dia, 1 minuto depois que eu falo isso, eu vou ali, abro um chocolate e como. Todo dia, todo dia, todo dia. Não é porque eu estou falando que comer chocolate faz mal e que eu não devo fazer isso, que esse vai fazer bem. Não vai. Por quê? Porque eu não estou agindo conforme o meu discurso. O que você está falando, professor? Eu estou falando de uma péssima mania que nós temos, e eu me incluo muito nisso, de às vezes ser um falastrão, fazer um puta de um discurso, mas a nossa ação é completamente contrária àquilo que a gente fala. O que isso tem a ver com a lei? Tudo. A lei diz que sempre que possível buscar a solução autocompositiva. Legal. Mas você está capacitando o conciliador para isso? Então, agora eu estou. Então agora, mais recentemente, pós-CPC 2015, se deu muito mais valor a isso, tá? E alguns tribunais estão sim capacitando as pessoas para conciliação e mediação. Mas, gente, início da 9.099 não tinha essa capacitação, não. Então, não adianta eu dizer que eu sempre devo buscar a autocomposição se eu não capacito, se o meu conciliador não sabe conciliar. Então, eu tenho que olhar para esse grande objetivo, esse nobre objetivo dos juizados especiais, que é a autocomposição, e falar, olha, eu quero que isso funcione, mas para isso eu tenho que trabalhar para que isso funcione, capacitando conciliadores e mediadores. Beleza? Esse é um panorama geral, então, sobre esses princípios que regem os juizados especiais ou critérios orientadores. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida. Me conta aí se em algum momento, você que já atuou no juizado especial, já foi parte no processo de juizado, notou que esses princípios eles foram meio que ignorados ali por quem conduzia os juizados. Me conta lá. Valeu? Um grande abraço, bons estudos. Se não se inscreveu, se inscreve lá, dá o seu joinha. Até mais.